Tem dias que parece que a vida empurra a gente com força, né? Como se tudo resolvesse desabar ao mesmo tempo. Problema em casa, coração partido, conta vencendo e aquela sensação de não vai dar. É nesses momentos que a gente se sente pequeno, perdido, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Se você está passando por algo assim agora, ou já passou, eu preciso te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito. Você não está sozinho. E mais importante que isso, existe um jeito de passar por isso com firmeza, com calma, mesmo quando tudo parece fora de controle. E não estou falando de otimismo forçado. Estou falando de uma força real, silenciosa, que vem de dentro. Uma força que Marco Aurélio, o imperador que viveu há quase 2000 anos, descobriu e praticou no meio das maiores tragédias. Imagina comandar um império enquanto perde filhos, enfrenta guerras, doenças e traições. Foi exatamente isso que Marco Aurélio viveu. E sabe o que é mais impressionante? Ele não enlouqueceu, não se entregou ao desespero. Ele escreveu, simples assim. Enquanto o mundo caía ao redor, ele escrevia para si mesmo. Coisas como: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Parece simples demais, né? Mas pensa comigo. Quando a gente está no olho do furacão, o impulso é querer mudar o que está fora. A situação, as pessoas, o problema. Mas o que Marco entendia e que pode mudar completamente a forma como a gente enfrenta crises é que o verdadeiro controle está dentro, na forma como a gente escolhe olhar para aquilo que está acontecendo. Ele não era um super-humano. Era alguém que, como eu e você, sentia dor, medo, raiva, mas ele aprendeu a não ser refém disso. Uma vez, eu passei por uma crise daquelas que desmontam tudo. Perdi um trabalho, um relacionamento e a vontade de sair da cama. Eu me sentia como se tivesse falhado em tudo, e foi nessa época que eu li os Pensamentos de Marco Aurélio. Cara, foi como se alguém tivesse acendido uma luz no meio da minha bagunça. Ele falava coisas como: tudo o que acontece é natural, e se é natural, você pode suportar. E aquilo me bateu fundo, porque até então eu achava que as crises eram castigos, que eu era fraco por estar mal. Mas ali eu comecei a entender que o sofrimento faz parte, e que a paz não vem quando tudo dá certo, mas quando a gente para de lutar contra o que não pode mudar. Eu comecei a escrever também, pequenas frases para mim mesmo, coisas simples, tipo: respira, isso vai passar. Você é mais forte do que pensa. E aos poucos, foi passando. O que eu quero te dizer com tudo isso é que superar crises pessoais não é sobre ser durão ou fingir que não sente. É sobre aceitar o que a vida trouxe, sentir o que tiver que sentir e ainda assim escolher não se afundar. É como estar no meio do mar revolto, mas aprender a boiar. Você não controla a tempestade, mas controla a sua respiração, o seu foco, o seu próximo passo. E isso é tudo. Quando Marco Aurélio escrevia para si mesmo, ele não estava tentando ser um filósofo. Ele só estava tentando lembrar a si mesmo do que importava. E você pode fazer isso também. Com palavras, com silêncio, com pausa. A crise não precisa te definir. Ela pode ser só uma parte do caminho. Uma parte dura, sim, mas que também pode te ensinar o quanto você é resiliente. Então, se hoje você sente que está perdido, quebrado, exausto, respira. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa dar um passo de cada vez. Olhar para dentro. Se lembrar da força que já existe em você, mesmo que silenciosa, mesmo que esquecida. Escreve para você, ou só escuta. Senta um pouco, em silêncio, e pensa: o que depende de mim agora? Se for só respirar, tudo bem. Se for levantar, ótimo. Mas faz isso com compaixão. Crises passam, e quando passam, deixam algo. Às vezes uma cicatriz, outras vezes uma nova força. Então hoje eu quero te fazer um convite. Não para vencer tudo de uma vez, mas para tentar enxergar nesse caos uma semente de algo novo. Talvez mais firmeza, talvez mais clareza, talvez só um pouquinho mais de calma. E isso, meu amigo, já é mais do que suficiente.